Olá, meu nome é Raine. A gente ficou responsável por fazer um projeto que envolvia árvores e a gente ficou com alguns temas sobre árvores, que foram árvore AVL, árvore binária e árvore binária de busca. O que aconteceu por a gente fazer esses três temas de forma separada? Por quê? Em primeiro lugar, a árvore AVL ela envolve uma estrutura de linguagem orientada a objetos. Então, o nosso amigo Gabriel Aragão, ele já está no curso há mais tempo, ele já conhece a área orientada a objeto, então ele optou por fazer orientação a objeto. Enquanto eu, Nara e Luiz Eugênio, a gente não tinha uma orientação à linguagem orientada a objeto, a gente optou por fazer projetos mais simples, mas que tivesse a estrutura da árvore implementada. Então, no caso, eu e Nara, a gente ficou com a árvore binária, que foi para calcular a altura, saber qual é o maior, qual é o menor, e Luiz ficou com a árvore binária de busca, que é para saber pré-ordem, pós-ordem. No decorrer, a gente vai explicando. Tá, mas o que é uma árvore binária? Então, uma árvore binária é uma estrutura de dados. O que seria essa estrutura de dados? Seria como você armazena essas informações. Poderia ser armazenar um caractere, poderia armazenar um número. Então, seria basicamente isso, seria uma estrutura de dados. Na árvore, cada nó, no máximo, ela só pode ter dois filhos, um filho à esquerda e um filho à direita, podendo ter valor ou não podendo ter valor. Quando não tem valor, é chamada de none. A seguir, eu vou mostrar como cada parte da árvore funciona, os componentes que tem a árvore, para conseguir entender como monta essa árvore. Então, a árvore AVL, que é a parte do projeto de Gabriel, é uma árvore binária de busca que se mantém balanceada automaticamente. Então, o que é isso? Ela se autobalanceia, ela não fica torta, digamos assim. Então, isso garante que as operações de inserção, busca, remoção, elas continuem rápidas, mesmo com muitos dados que foram inseridos. Voltando para a minha parte, eu vou falar um pouco sobre a estrutura da árvore binária. Vou falar como cada funciona, como são os componentes. Vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês como funcionam os componentes. Aqui eu vou mostrar um exemplo de árvore binária que eu construí aqui no Notes e vou mostrar como funcionam os componentes que uma árvore tem que ter. Por que isso aqui foi necessário? Porque eu tinha que entender a implementação de cada um desses componentes para conseguir passar para o código. Então, o primeiro componente que tem é o nó. O que é nó? O nó é o valor. Seria esses valorzinhos que possui aqui, ó. E seria referência para o filho esquerdo, para o filho direito. Então, basicamente, o nó seria isso. Seria cada valorzinho que tem aqui e se ele tem referência, se ele tem filho esquerdo, se ele tem filho direito. O que seria a raiz? A raiz é o primeiro nó da árvore. É o ponto de entrada. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, qual seria a raiz? Seria esse 10. Seria esse ponto de entrada. Os filhos. O que são filhos? Os filhos são os nós diretamente ligados abaixo de um nó. Por exemplo, quais são os filhos de 10? 5 e 15, porque estão interligados, ó. Abaixo de um nó, estão diretamente ligados abaixo de um nó. 3 e 6 são filhos de 5. 20 é filho de 15, porque estão diretamente ligados abaixo de um nó. E o que seria um pai? Um pai, um exemplo, são nó que tem filhos. Então, 10 é pai de 5 e de 15. 5 é pai de 3 e de 6. 15 é pai de 20. E folhas. Folhas são o quê? Folhas são quando não tem filhos, ou seja, quando não tem valores, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Então, era como se não tivesse nada, como se fosse vazio. Então, nesse exemplo aqui, quais são os nós que não têm filhos? 3 e 6. Por quê? Porque não tem nenhum nó ligado, não tem nenhum filho ligado aqui. E 20 também, porque não tem nenhum valor ligado aqui embaixo. E o que seria uma subárvore? Uma subárvore é qualquer parte da árvore que também seria uma árvore binária. Então, nesse exemplo aqui seria uma subárvore e aqui seria outra subárvore, que contém níveis. Então, seria os níveis que teria 2, que seria 3, dependendo do nível da árvore. Então, foi graças a essa implementação aqui que eu consegui
entender cada conceito que a árvore tem para conseguir aplicar no meu código e calcular a altura dessa árvore. Quais informações armazenamos em árvores? Foram apenas números genéricos. Colocamos números genéricos lá para montar a nossa árvore. E quais operações foram feitas com árvores? Nós calculamos a altura da árvore, nós fizemos a busca pelo menor e o maior valor da árvore. Teve inserção de nós, travessias, que essa é a parte do projeto de Luiz Eugênio, pré-ordem, em ordem e pós-ordem. E essa daqui é a nossa árvore. Nós montamos essa árvore que vamos explicar um pouquinho logo em diante. Eu fiz a implementação da árvore AVL. A árvore AVL ela é uma árvore binária de busca autobalanceada. Por ser árvore binária, cada nó vai ter no máximo 2 filhos. Por ser uma árvore binária de busca, cada nó à esquerda vai ser menor do que o pai, cada nó à direita vai ser maior do que o pai, e o autobalanceamento ele se dá baseado nessa regra aqui, certo? Cada nó vai ter atribuído a ele um fator de balanceamento. Esse fator de balanceamento, no meu projeto, eu utilizei a fórmula com a subárvore à esquerda menos a subárvore à direita, mas isso poderia ter sido ao contrário aqui. A única coisa que ia mudar é o sinal do fator de balanceamento. Mas enfim, o que é que esse fator de balanceamento faz? Todas as vezes que o fator de balanceamento de um nó passa do módulo de 1, ou seja, se o fator de balanceamento for 2 ou menos 2, alguma rotação vai ocorrer na árvore, certo? Esse caso aqui é só para simplificar. Então, o nó 1 aqui ele tem um fator de balanceamento menos 2, porque o tamanho da subárvore à direita dele tem uma altura de 2. E a subárvore à esquerda dele tem uma altura de 0, porque ele não tem nenhum filho. Então a árvore está desbalanceada. Então o que vai acontecer aqui vai ser uma rotação. O 2 vai vir para o lugar do 1 e o 1 vai descer e vai ser filho à esquerda do 2. Então essa árvore, depois de balanceamento, ela ficaria assim, e todos os fatores de balanceamento, nesse caso específico, virariam 0. Quais são as regras de rotação para que a árvore se mantenha balanceada e ainda assim se mantenha seguindo as regras da árvore binária de busca? Se o fator de balanceamento do nó estiver em menos 2, a gente vai fazer uma rotação à esquerda. Mas se o filho esquerdo desse nó tiver com fator de balanceamento mais 1, antes da rotação à esquerda, a gente faz uma rotação à direita no filho esquerdo. A mesma coisa acontece para o fator de balanceamento mais 2, a única coisa que se altera aqui são as direções. Então, aqui que era filho esquerdo, a gente vai prestar atenção no filho direito, a rotação que era a esquerda vai ser a direita, e a rotação no filho que era a direita vai ser a esquerda, certo? Eu tenho uma descrição aqui do que seria a rotação à esquerda, só para ajudar a visualizar. Então, a gente tem um filho direito que vai se tornar o pai. O antigo pai vai se tornar o filho esquerdo do novo pai, ou seja, esse F aqui vai subir para cá, o P vai descer e vai ser filho esquerdo dele, e a subárvore à esquerda do filho direito vira a subárvore à direita do antigo pai. Então essa subárvore aqui, S, vai sair daqui e vai virar a subárvore à direita desse nó aqui, que vai ser o P, certo? Então a gente vai sair daqui, nesse caso o fator de balanceamento de menos 2, para isso aqui. E aí o fator de balanceamento ele vai se regular e ficar dentro da restrição, que é mais 1, menos 1 ou 0, certo? E aí no caso da rotação à direita vai ser a mesma coisa, só que as coisas viram para o lado. A subárvore à esquerda que estava aqui vai vir para cá, o pai vai descer para cá, o filho vai subir para cá. A lógica se mantém a mesma, certo? Como todo mundo do grupo escolheu fazer as coisas em Python, eu implementei o meu projeto em Python também. Eu fiz 2 objetos aqui, um para o nó, vai ter as características ali de valor, que é o valor do nó, vai ter a altura, que vai ser o que vai facilitar o cálculo do balanceamento de cada nó quando for necessário, e as referências para o filho esquerdo e direito. Os atributos, os métodos do nó vão ser para obter o fator de balanceamento e a atualização da altura sempre que algum filho for inserido ou removido, certo? Eu tenho um objeto de árvore que marca além da raiz da árvore, vai ter os métodos de rotação, vai ter o método
de balanceamento, que faz aquela checagem lá que eu acabei de demonstrar sobre qual filho, qual o fator de balanceamento do nó, e se o filho correspondente tem o fator de balanceamento inverso, para saber se eu vou fazer uma rotação extra ou não. Eu tenho os métodos de adicionar e remover. E aí, como a regra muda um pouco no final, quando se refere à raiz, eu preferi colocar os métodos recursivos em um wrapper para deixar a implementação mais limpa, porque dava para fazer isso no método só, mas precisaria ali de uma flag para marcar quando é que você está na raiz ou não. Então achei que assim o código fica mais organizado. E além dos métodos de adicionar e remover, eu tenho um método que acha o menor valor da árvore. No caso, o menor valor da subárvore direita. Para que esse método? Todas as vezes que você faz uma deleção, a regra você vai procurar ou o menor filho da subárvore direita ou o maior filho da subárvore esquerda para substituir o nó que você está removendo. E aí assim a árvore faz o autobalanceamento de maneira mais fácil. Então, no caso desse projeto, eu escolhi sempre o menor filho da subárvore à direita, e esse método é o que vai buscar esse filho aqui. Então ele só vai acessar, você vai receber aqui o filho à direita e já vai acessando sempre o filho à esquerda até encontrar o menor. Quando não tiver mais filho à esquerda, ele vai assumir que aquele é o menor, vai fazer a substituição e depois vai continuar com o processo de deleção. Além do menu que diz o que é que vai ser feito com a árvore, se vai ser inserido, removido, alguma coisa assim. Como eu não consegui fazer com que a representação gráfica da árvore no terminal ficasse aceitável, a árvore sempre ficava meio fora do lugar, espaçada demais, espaçada de menos, eu preferi simplificar as coisas e coloquei a representação gráfica numa tela do Pygame. Acho que foi mais fácil de implementar as coisas assim, então eu desenhei a árvore aqui recursivamente, fazendo linhas e os nossos filhos e desenhando o nó pai, e isso foi mais fácil do que desenhar a árvore só na interface de texto. Para a execução do código, vamos ver se a tela vai aparecer aqui na gravação. Tá. Eu vou afastar a tela aqui um pouco para poder acessar o menu. Então eu vou adicionar um nó, vai ser um nó 5, certo? Esse nó 5, ele... Vou dar o código de novo aqui. Acho que o Pygame só bugou. Tá. Beleza. Vou adicionar um novo nó aqui. Nó 3. Não, tá funcionando. Enfim, eu vou adicionar mais alguns nós aqui. Um nó 4. Esse nó 4 ele ficaria à esquerda do 5 e à direita do 3. Mas, como eu acabei de explicar, tem um fator de balanceamento. O fator de balanceamento do 5 ia ser menos 2, então vai ocorrer uma rotação assim que eu adicionar o nó 4, ele vai se tornar a raiz aqui da árvore, o 3 vai ficar à esquerda dele e o 5 vai ficar à direita. E é assim que a árvore está funcionando. Não importa quantos nós eu adicione aqui, sempre o fator de balanceamento ele vai acabar se mantendo, certo? Agora eu vou deletar esse nó 4 aqui, então o menor filho, o menor nó da subárvore à direita dele vai ser o 5 vai subir para cá e vai ser apagado o 5 vai ser copiado para a raiz e vai ser apagado daqui do filho do nó 7, certo? Então eu vou escolher a opção 2 aqui e apagar o nó 4. Então a árvore aqui se mantém balanceada, certo? E o 5 que estava aqui como filho esquerdo do nó 7 subiu para a raiz da árvore porque ele era o menor filho da subárvore à direita. O meu projeto basicamente é isso aqui. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha parte, certo?
eu fiquei responsável por criar esse menu e criar a árvore, né? Criar uma árvore binária de busca. Consiste em que o nó, você insere a raiz dessa árvore e quando você vai inserir os filhos, né, as folhas dessa árvore, se for um número menor que a raiz, ele é inserido à esquerda, se for maior, ele é inserido à direita. E aí isso vai acontecendo também com os filhos que vão sendo acrescentados e que vão virando nós. E sempre que o número for menor, ele vai ser acrescentado à esquerda e quando for maior, vai ser acrescentado à direita. E aí, depois de criar essa árvore, o usuário tem a opção de exibir essa árvore em pré-ordem, em ordem e pós-ordem. Né? E aqui tem o menuzinho na main, que vai pegar a opção do usuário. E aí, baseado na opção do usuário, ele vai fazer a verificação. Aqui ele verifica, né? Enquanto o usuário não digitar a palavra fim, ele vai continuar acrescentando nós na árvore, certo? Lembrando que a árvore é binária de busca, cada nó só pode ter no máximo 2 filhos. E aqui tem as opções, né, para exibir a árvore em pré-ordem, ordem e pós-ordem. E aqui nesse outro arquivo, que é onde está a classe nó, né, é definido, é criadas variáveis vazias, e aí caso o usuário chame a função inserir nó, né, que está lá, que é a opção 1 do menuzinho, ele vai vir para cá e aí, caso a raiz esteja vazia, ele vai adicionar um número à raiz e após isso ele vai fazer a verificação, né? Após o primeiro número, ele faz a verificação. É um valor menor que a raiz? Se for menor, inserir na raiz à esquerda, o filho à esquerda. Caso seja maior, inserir como filho à direita. E aí, logo após isso, caso o usuário utilize as outras opções do menu, ele vem aqui para pré-ordem, ordem e pós-ordem. E aí, para simplificar, eu coloquei aqui nesse documento só para mostrar como seria, né, a exibição da árvore em pré-ordem, certo? Aqui a gente tem um exemplo dessa árvore, e aí a gente começaria pela folha mais à esquerda, em pré-ordem, B, aí a gente iria para a raiz A, e aí o que vem mais à esquerda depois da raiz seria o F, então F, D, G, C e por último o E. Caso a gente vá fazer em ordem, né, tem esse outro exemplo aqui, essa outra árvore, então ele começa à esquerda, B, só que ele vai para a raiz e logo após ele desce para a última folha, né, e vai F, D, e G, C, E. Então, tem essa diferença, e caso vá ser em pós-ordem, né, aqui está o exemplo, ele vem, né, começa sempre mais à esquerda, mas começa da última folha. Como aqui não tem uma última folha à esquerda, ele começa pela última folha à direita, que é o G. Então, G, D, P. E dessa vez, ao invés de ir para a raiz, ele volta para a última folha do ramo à direita. Então, ele vai H, I, E, F, C, A. Então, ele vai vindo lá de baixo e vem subindo. E aqui, para vocês verem o código funcionando, né? Eu vou inserir alguns valores aqui na árvore, né? Vou criar uma árvore. Então, opção 1, introduz um valor. Eu vou colocar, por exemplo, 8. E aí, logo após, em seguida, 4, então esse valor vai ser adicionado à esquerda, certo? Depois 10, esse valor vai ser adicionado à direita. Aí 5, 7, 67, 5, 4, 3, 1. E aí vou digitar fim, certo? E aí agora eu vou pedir para ele exibir essa árvore em pré-ordem. Então a pré-ordem ficou 8, 4, 3, 1, 5, 7, 10, 67, 5, 4. Aí em ordem, que é a opção 3. Tá vendo? 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 64, 54, 67. E por último, a árvore em pós-ordem. Agora eu vou mostrar como eu organizei a estrutura dessa árvore aqui na folha para conseguir entender como ela foi montada para explicar o código passo a passo. Em primeiro lugar, a gente tem que entender como foi representado a árvore no código, ou seja,
Cada nó foi representado como uma lista com 3 elementos. O primeiro é o valor, é o número do nó. O segundo é o filho da esquerda ou none se não tiver. E o terceiro é o filho da direita ou none se não tiver. Então foi passado raiz e referências, valores, filho esquerdo, filho direito. Então, mostrando essa árvore representada no código, a gente tem algo mais ou menos assim, que eu vou explicar como funciona a estrutura de cada. Primeiro passo, a gente sabe que nossa raiz é 2, valendo 2. E a gente tem o nó 1 e o nó 2, que é a referência, do lado esquerdo e do lado direito. Em primeiro lugar, eu vou ver o nó 1. Onde que está o nó 1? O nó 1 está aqui. Eu disse que meu nó 1 ele vai valer 3. Então, atribuir que o nó 1 vale 3. E dentro desse nó 1, eu tenho a referência para o filho esquerdo e para o filho direito. O meu filho esquerdo, eu falei que valia nó 3. Nó 3 vale quanto? Vale 8. Então, nó 3 eu atribuí que valia 8, eu passei 8 aqui dentro. E minha referência para o filho direito, eu falei que valia o nó 4. O nó 4 vale 1. Então, montando aqui, seria assim, nó 3 e nó 4. Depois, eu fui para o nó 2. O nó 2, eu atribuí que ele tinha um valor de 5. E dentro dele, tinha as referências do nó 5, que vale 12. E tinha do lado direito, vazio. Então, meu lado esquerdo eu tenho 12, meu lado direito é none, vazio. Depois, eu fui para o nó 3. No nó 3, eu atribuí um valor de 8. E dentro do lado esquerdo, eu atribuí que valia none. Então, aqui eu não vou ter nada, é none. E do lado direito, eu atribuí que valia o nó 6, que seria 0. E assim eu fui montando minha árvore. O meu nó 6, eu sei que vale 0. Fui verificando a referência do lado esquerdo é vazio. Do lado direito eu tenho o nó 7, que seria o nó 7. E assim eu fui fazendo. Verifiquei onde está meu nó 7. Falei que vale 7. Agora que vale a referência do nó 8. O nó 8 eu sei que vale 11. De que lado? Do lado esquerdo. Então, aqui seria meu nó 8. E assim, do lado direito, seria meu nó 0. E aqui seria a estrutura da minha árvore. Seria basicamente a estrutura de como foi que eu montei essa árvore, seguindo essas estruturas que eu montei de lista com 3 elementos dentro deles. Passei esses elementos, que foi a raiz, o nó 1 e o nó 2 e suas referências, filho esquerdo e filho direito. Então, essa tem minha árvore. E meu nó 12 aqui vale o meu nó 5, porque aqui, ó, mostrando, vale o meu nó 5. Então, essa daqui é a árvore montada. Depois que eu mostrei como a árvore ela foi toda estruturada, que mostrei como funciona a direção do valor do filho esquerdo e do filho direito, eu venho para cá para calcular a altura, que ele vai receber o parâmetro que eu citei anteriormente. Então, ele faz aquela verificação. Se o nó do lado esquerdo, o nó esquerdo é vazio e o nó direito for vazio, então ele vai retornar 1. Quais são esses exemplos que tem que esses dois nós dos dois lados são vazio? Então ele vem aqui e verifica, opa, o nó 4 é vazio, o nó 5 a mesma coisa, vazio e vazio. O nó 8 a mesma coisa, vazio e vazio, então ele vai retornar 1. Não caiu aqui as outras, então ele desce para cá. Então ele verifica, se o nó esquerdo for vazio, então ele vai calcular a altura, o nível do nó direito mais 1. Quais são esses que talvez entrassem nesses nós? O nó 2 e o nó 5. A mesma coisa para o de baixo. Se o nó 2, que é o lado esquerdo, no lado esquerdo for vazio, então ele vai calcular a altura do nó esquerdo mais 1. Então ele verifica aqui o nível que se encontra a altura e soma mais 1. Depois que eu fiz isso, eu mostrei o exemplo do que era uma subárvore. Então, eu criei 2 variáveis para a subárvore do lado esquerdo e a subárvore do lado direito. Então, eu coloquei para calcular a altura na posição esquerda e para calcular a altura na posição direita. E esse return max é uma função que existe dentro do Python que retorna uma maior função de uma expressão de uma conta que tiver. Então, depois que eu verifiquei, eu sei que na minha subárvore, que é de um lado esquerdo, ele é maior, ele vai ter 5, e do meu lado direito ele vai ter menor. Eu mostrei no vídeo como funciona. Então, mostrando na prática aqui também.
no Samsung, no projeto que eu mostrei, o que seria a subárvore aqui? Uma subárvore seria esse lado aqui e esse outro lado aqui. Então, quando ele faz aquela verificação, quantos níveis tem? Ele faz essa soma e verifica, faz essa soma e verifica. Então, quando ele verificou qual era o maior lado, deu que o lado esquerdo era o maior. Então, 5 mais 1 retornaria 6. Rodando esse código, quando Nara rodar o código que ela está compartilhando na tela, eu mostro na prática como funciona. Rodando esse código, ele teria que me dar que a altura seria 6. Agora, implementando esse código aqui, vou compartilhar como eu vou implementar esse código. Agora, só mostrando como esse código ele é implementado. Por fim, implementando como para aumentar mais o valor dos nós e para aumentar a altura, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse nó 8 e passar no lado esquerdo nele o nó 9, colocar aí como nó 9 e posso atribuir um valor a nó 9, que eu posso passar como nó 9, tendo o valor 16, recebendo 16. Eu tenho nó 8 e dentro desse nó 8 eu passei o lado esquerdo dele sendo nó 9 e o nó 9 eu posso atribuir como recebe 16, vírgula none, vírgula none. Eu estou pedindo para a Nara compartilhar a tela dela porque o meu computador ele não mostra a tela do VS Code, aí fica tudo preto. Por isso que eu pedi para ela implementar essa parte para mostrar como funciona o exemplo para mim. Depois de rodar, a minha altura agora vai valer 7. Ou que seja, o valor da minha altura agora é 7. Então, o que é que aconteceu aqui? Eu tive o primeiro caso dentro desse def altura, esse if, se os dois foram vazios, é uma condição que encerra a recursão, caso de parada. E, por fim, o resto de baixo é a chamada recursiva, é quando a função se chama de novo, ou seja, move o problema em direção ao fim, para que esse problema seja resolvido totalmente. Então é isso, o código mostrando a altura da árvore é basicamente isso. Eu fiquei com essa parte aqui de descobrir o menor valor e o maior valor da árvore binária. Então, criei essa função def menor valor e passei o nó aqui dentro. O que é que essa função vai fazer? Ela vai procurar o menor valor dentro de uma árvore binária e começando pelo nó que eu passei. Nesse if aqui, se o nó não tiver filhos e se esse outro nó da esquerda também não tiver filhos, ele não vai ter outro valor para comparar. Então, ele vai retornar o próprio valor do nó. Nesse segundo if aqui, se ele só tiver filho à direita, então ele vai comparar o valor desse nó com o filho da direita. Então, ele vai ver qual é o menor deles dois e vai retornar o valor. Digamos um exemplo. O nó é 5 e o filho da esquerda, da direita, no caso, dele é 3. Então, ele vai retornar o 3 porque é o menor valor. E a mesma coisa nesse terceiro if. Se ele só tiver filho à esquerda, então ele vai comparar o valor desse nó com o valor do filho da esquerda. Digamos um exemplo, outro exemplo, baseado nesse segundo if também. Se o nó for 5 e esse filho dele for 1, então ele vai retornar o 1. Por quê? Porque o 1 é o menor valor. Nesse return mínimo aí, se tem filho dos dois lados, tiver o 5, tiver o 1 e tiver o 3, ele vai retornar 1. Por quê? Porque é o menor valor dentre os três valores. E nessa função aqui, def maior valor, é basicamente a mesma coisa, mas procurando dessa vez o valor maior da árvore binária. Nesse nó aqui, esse primeiro if, se o nó for vazio e se o nó esquerdo for vazio, ele vai retornar o próprio valor do nó, porque novamente não tem nenhum valor para comparar. Nesse segundo if aqui, se só tiver filho à direita, vai comparar o valor do nó com o maior valor do filho da direita.
Então, digamos um exemplo, 5 e 9. Então, ele vai comparar esses dois valores e vai retornar um 9. Por quê? Porque é o maior valor. Nesse terceiro if, a mesma coisa, mas dessa vez com o filho da esquerda. Vai comparar esses dois valores e vai retornar o maior valor do filho da esquerda. Então, se for 5 e 7, o filho dele, então vai retornar o 7, porque é o maior valor. E temos aqui esse return máximo com os 3 valores. Se tiver os 2 filhos, tanto o filho da esquerda como o filho da direita, ele vai comparar esses 3 valores e vai ver qual é o maior valor entre eles. Por exemplo, se for 5, 7 e 9, ele vai retornar um 9. Por quê? Porque é o maior valor. Então, aqui os prints, chamando a função menor valor, chamando a função maior valor. Vamos agora para a prática. Então, aqui, vemos que o menor valor é 0 e o maior valor é 12. Por quê? Aqui na minha árvore, 0 é o menor valor e 12 é o maior. Se eu trocasse isso aqui, digamos que esse 1 aqui agora seria 15, um exemplo. Vamos rodar de novo. E aqui, novamente, o valor seria 15. Por quê? Porque é o maior valor. Vamos trocar esse 0 aqui por menos 1. Rodamos de novo o código. Então, agora o menor valor é 1. Por quê? Porque seria agora o menor valor da árvore. Ele viu tudo isso e viu que o menor valor é 1, menos 1 no caso, e o maior valor é 15. Então, é esse o nosso código.